Na concepção do podcast, a gente não pode negligenciar a importância de criarmos uma identidade sonora, principalmente se for um podcast em áudio. Agora, mesmo que seja só um podcast em vídeo, só não, né? Mesmo que seja um podcast em vídeo, o áudio continua sendo a alma do podcast, né? Você concorda comigo? Porque você consegue ouvir um podcast em áudio que não tem imagem. Agora, se você estiver assistindo um vídeo sem som, você não consegue entender o que está sendo dito, não é? Então, mesmo no vídeo, o áudio continua sendo fundamental. O som continua sendo fundamental. Um erro que muitos produtores de vídeo podcasts, de mesa casts, cometem é o fato de se preocuparem com luz de qualidade, com câmera de qualidade, com vídeo legal, bacana e com um som horrível. Eu sempre me preocupei com o som acima de qualquer coisa, tanto que eu escolhi gravar com o meu melhor microfone do que usar um microfone de lapela. Eu tenho vários microfones aqui, falei, eu vou usar o meu melhor microfone, que é o microfone que eu uso nas minhas gravações, nas minhas transmissões. Não tem por que eu usar menos do que o melhor que eu tenho nesse curso, que é o curso onde eu e o Gabriel estamos compartilhando tudo que a gente sabe fazer na melhor qualidade possível. A identidade sonora do podcast, ela vai dar a personalidade sonora do seu podcast. Então, se você vai utilizar vinheta de abertura, tem muito podcast que utiliza uma vinheta de abertura, né? Você tem aquela pecinha sonora que tem ali mais ou menos, no caso do podcast em áudio, ela pode ter ali entre 5 segundos até 30 segundos de abertura, né? Você tá acostumado a ouvir lá o do Nerdcast, você está ouvindo o Nerdcast, do Jovem Nerd. Radiofobia também tem uma pecinha que a gente produziu há algum tempo atrás, com vários cortes meus falando, com a narração do meu querido amigo Guilherme Briggs ali, né? Está no ar o Radiofobia, mas desde 2009, trazendo pro podcast o melhor clima do rádio ao vivo. E tem uma trilhazinha, tem várias versões dessa vinheta. Tem a vinheta de abertura, tem a vinheta de encerramento, né? Aonde você faz uma chamada para ação, você faz um call to action, que a gente chama. Você pode divulgar um site, uma URL, uma rede social. Você pode, se for o caso, por exemplo, de um podcast corporativo, você pode divulgar lá na vinheta de encerramento uma campanha, né? Você pode divulgar um cupom, você pode fazer uma chamada para ação que leve o seu ouvinte a fazer algo que aquela ação comercial está se propondo a fazer. Então, criar uma vinheta de abertura e uma vinheta de encerramento denota um profissionalismo, denota um capricho. E outra coisa, já coloca o seu ouvinte naquela vibe, naquela emoção, naquela vibração que o seu podcast pretende entregar. Você tem uma chance de já conquistar o seu ouvinte nos primeiros segundos, através de uma vinheta de abertura bem produzida que reflita a identidade, a característica, né, a vibe, o humor do seu podcast. A mesma coisa da identidade sonora fazem parte o estilo de edição. Se você vai editar de uma forma mais pausada, tem gente que edita de uma maneira mais radical, cortando as respirações todas, parece que ninguém respira no programa. Tem gente que tem uma edição mais frenética. Alguns podcasts, inclusive, têm isso por característica de utilizarem vinhetas a todo momento, barulhozinhos, sonzinhos de desenho animado, sonzinhos famosos de televisão, frases, né, coisinhas assim. É o estilo. Podcasts de humor, podcasts de entretenimento tem bastante esse tipo de sonorização, né? Podcasts jornalísticos, podcasts narrativos, eles podem trazer sonoras, como eu já falei anteriormente, eles podem trazer alguém falando alguma coisa, um repórter trazendo trecho de uma reportagem, eles podem trazer, por exemplo, um áudio de um documentário ou de alguma coisa que aconteceu na televisão ou no rádio e você traz aquilo ali, aquilo se for público, você pode utilizar, né? Aquilo se tiver sido veiculado de forma pública, aquilo pode ser utilizado para você poder ilustrar o momento que está acontecendo. O que você não pode fazer de forma nenhuma em 2025, quando eu estou gravando esse curso aqui, é utilizar música de direito autoral. Isso você não pode.
Na verdade, a lei é o seguinte: se não é seu, você não pode usar. Simples assim, tá? O que significa ser seu? Significa você ser o dono do direito, ter comprado o direito é seu, ou você ter pago pelo direito de uso. Você pagou uma quantia X, não é seu, mas você pagou pelo direito de utilizar aquela música, aquela peça sonora. No caso aqui eu tô falando de identidade sonora, então é disso que nós estamos falando nesse momento. Você está pagando pelo direito de utilizar aquilo, tá? Se você tem esse direito, seja adquirido ou seja alugado, né? Você pode utilizar. Eventualmente, essa peça sonora, ela pode cair num algoritmo, e o YouTube faz bastante isso. Ela filtra e aí ela descobre que você está usando, né? Ela identifica. Olha, você está usando aqui a música XYZ, do compositor fulano de tal, do artista tal. Muito bem. Então você pode continuar usando essa peça, mas você não vai monetizar esse vídeo. Ou você pode continuar usando, você vai monetizar, mas a monetização vai para o detentor do direito. O YouTube faz isso direto. E aí você pode ir lá, trocar a peça, ou você pode ir lá e falar, não, mas eu tenho o direito de usar essa peça. Eu adquiri, eu comprei, ou eu paguei pelo direito do uso. Aí você abre uma contestação no YouTube. O YouTube identifica a sua contestação. Se ela for válida, ele volta para você o direito. Se ele detectar que é inválido e indeferir, você não tem mais o que reclamar. Por isso que eu recomendo que você utilize na sonorização do seu podcast trilhas de direito livre. Trilhas de direito livre a gente chama no jargão técnico muitas vezes de copyleft, porque tem o copyright, copyleft, sobre as quais não incide direito autoral e você pode utilizar. Existem vários tipos de trilha copyleft que você pode utilizar. A gente chama também de trilha branca, é um dos jeitos aqui da gente falar. É trilha sobre a qual não incide direito autoral. Essas trilhas, elas podem ser gratuitas, e aí você tem uma série de serviços na internet que disponibilizam essas trilhas grátis. A própria biblioteca do YouTube, né, a YouTube Audio Library, ela disponibiliza uma série de peças. Mas se você for ouvir bem, essas peças gratuitas que o YouTube disponibiliza, assim como outros sites disponibilizam, você vai identificar essas peças se você escutar. Se você é uma pessoa que consome muito podcast, vídeo e tal, você vai falar assim, nossa, mas eu já ouvi essa música em algum programa. Eu já ouvi essa música na abertura do programa X. Essa música não me é estranha. Por quê? Porque como ela é grátis e ela é uma peça bacaninha, muita gente usa. E aí você não tem uma identidade sonora própria, entendeu? Você não consegue. Se você usa a mesma trilha de abertura de outro programa, por mais que o texto da abertura seja diferente, muitas vezes você vai ficar com a mesma identidade, você vai ficar com a mesma identificação. Existem muitas trilhas gratuitas, mas boas mesmo, são poucas, assim, disponíveis. Porque todo mundo quer ganhar dinheiro, obviamente. O cara, né, o compositor foi lá, compôs a sua obra e nada mais justo do que ele ser remunerado pelo uso ou pela venda dessa obra dele. Então, você tem essa maneira, que é você buscar em bancos de mídia as trilhas que são gratuitas. Você pode utilizar também trilhas que elas não são totalmente gratuitas, mas elas são cedidas sob uma licença, que eu vou colocar aqui o símbolo na tela para você ver, e um link para você entender também o que significa, Creative Commons. Creative Commons é uma licença através da qual existem várias categorias. Estou falando de música, então vou falar compositor, tá? O compositor permite que você use desde que para uso pessoal. O compositor permite que você use desde que deixando um link para o trabalho original dele. O compositor permite que você use desde que não seja para fins comerciais. O compositor permite que você use desde que seja para fins educacionais. Existem uma série de licenças Creative Commons, com citação, sem citação, com uso comercial, e tem até as licenças Creative Commons que são de direito livre, o autor, o compositor faz, inclusive essas que tem na Audio Library, na YouTube Audio Library, muitas são de compositores que disponibilizaram lá. Você vai encontrar o nome até desses compositores em outros lugares, com trilhas que eles cobram para você usar, ou que eles falam, olha, usa lá, você deve ver muito podcast, já deve ouvir muito podcast ou consumir muito podcast, você vai ver na descrição, tá lá, utilizamos as seguintes trilhas.
Nome da musiquinha, link do site. Nome da musiquinha, link do site. Isso é o produtor de podcast que fez direitinho e colocou os créditos das trilhas que ele utilizou sob licença Creative Commons, que estão pedindo para você usar, estão autorizando que você use, desde que você coloque ali o nome ou o link ou alguma coisa nesse sentido. E tem uma outra categoria também, que é o banco de mídia pago. Banco de mídia pago, como por exemplo o Envato Sounds, como por exemplo o que eu uso, que é o Epidemic Sounds, né? Eu tenho uma assinatura na empresa, aqui no curso de podcast também. A minha assinatura é válida para o curso e para minha empresa. Que ela permite que eu utilize, eu pago anualmente, não é um valor barato, tá? É uma pancadinha anual, mas ela permite que eu use livremente todas as trilhas da Epidemic Sounds. Isso não é um jabá da Epidemic Sounds, poderia até ser, não é. Até tentar entrar em contato com o Gaveta para ver se ele me bota em contato com a Epidemic Sounds, mas enfim, esse é o menor dos problemas. Eu uso com muita tranquilidade as trilhas do Radiofobia, todo ano eu troco, as trilhas de fundo dos episódios. E aí o que acontece? Como eu estou pagando uma licença anual, eu posso usar qualquer uma, quantas vezes quiser, das centenas de milhares de peças que tem na Epidemic Sounds, e que não é só trilha sonora, não é só música. Tem sting sonoro, que são pecinhas pequenininhas assim, de 2 a 10 segundos, que dá pra usar na hora de fazer uma vinhetinha, na hora de fazer uma batidinha, na hora de fazer um efeitinho. Eles têm peças de vídeo, para você poder fazer uma transição de fundo para um vídeo. Existe uma série de mídias ali, inclusive agora, recentemente, eles têm também colocado o pacote de IA que disponibiliza locução, e aí você pode escrever lá um texto, escolher uma voz, e ele faz uma locução com IA, e você pode utilizar essa locução com IA nos seus podcasts de graça, porque você está pagando pela licença da Epidemic Sounds. E aí, se o YouTube flaguear, né, mandar o e-mailzinho dizendo, olha, você está usando aqui a trilha Paradise Lost da Epidemic Sounds e não pode. Não, posso sim, eu tenho a licença. Você pega a sua licença da Epidemic, vai lá e coloca um white flag ali, né? Você bota a bandeira branca ali da trégua e avisa o YouTube de que você tá pagando por aquilo. Tem um jeito mais fácil no caso da Epidemic, que você já tem a chamada whitelist, que é a lista branca, dentro das configurações da Epidemic Sounds, aonde você já coloca ali, olha, eu vou usar essas músicas em até 3 feeds, em até 3 canais do YouTube, e aí você já deixa na lista branca. Então eu não tenho problema no Radiofobia, no curso de podcast. E se clientes, você pode até usar, como eu uso na empresa, se eu usar para algum cliente e o YouTube, no caso, ele flaguear e falar, não, você está usando trilha da Epidemic, eu posso chegar lá e falar, não, esse aqui é meu cliente, eu pago a Epidemic, então eu tenho direito corporativo lá, né, da empresa, eu pago o plano empresa, eu tenho direito de usar essa trilha no vídeo do meu cliente, eu vou lá, white flag no vídeo do cliente e o cliente não perde a monetização também, e aí você pode fazer isso também. Tá? Mas isso aqui são coisas que eu tô colocando para você entender que a identidade sonora só existe com peças sonoras. E as peças sonoras fazem parte das peças sonoras. As vinhetas, os efeitos, cortes eventualmente, pequenos trechos ilustrativos e, acima de qualquer coisa, as músicas, as trilhas, as tracks, as soundtracks, as BG Music, né, que a gente chama de Background Music, as músicas de fundo, de cama, que a gente vai utilizar ali para os nossos clientes ou nos nossos programas. Então, ao definir a identidade sonora, você vai estar definindo a identidade do seu podcast. Porque, acima de qualquer coisa, você pode ter certeza, o ouvinte ele vai lembrar muito mais do que aquilo que ele ouviu no seu podcast, do que a imagem que você usou na capa, a fonte que você usou na capa, a descrição que você usou no episódio. Você vai caprichar em tudo isso. A gente está te ensinando aqui. Tenho certeza que você vai fazer um trabalho excelente, profissional, bonitão e vai caprichar em todos os aspectos. Mas a identidade sonora é algo que realmente eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Então, se você for fazer uma vinheta de abertura, que seja uma vinheta que começa de uma maneira que reflita
né, o ânimo, o mood, o humor do seu podcast. Na hora que você for começar um bloco, começa com uma trilha mais alta, aí você dá um fade out, né? Você abaixa o volumezinho dessa trilha para a locução poder começar. Mantém a trilha ali de fundo. Isso nós vamos falar mais pra frente e eu vou te mostrar quando a gente fizer aqui o nosso módulo de edição. Eu não vou te dar um curso completo de edição ainda, nesse curso não, mas eu vou te mostrar o básico para você poder gravar, pegar o áudio, jogar no Reaper, editar, dar uma cuidada na voz, colocar uma trilha de fundo. Eu vou ilustrar isso que eu tô falando para você mais para frente na prática no nosso módulo de edição. Nesse momento aqui, eu tô levantando a identidade sonora como um dos itens fundamentais para você definir o escopo do seu programa. Porque se você levar em consideração que tanto o podcast em áudio quanto o podcast em vídeo necessitam da informação sonora para se fazerem entender para o seu público, você vai concordar comigo que a alma do podcast é o áudio e uma identidade sonora bem construída vai fazer com que o seu podcast seja muito mais bem ouvido, não é a melhor palavra, mas tenha uma recepção, uma aceitação muito maior por parte do seu público quando você tem uma identidade sonora bem feita.